Em 2011, pesquisadores de Dáquila e do Centro Tecnológico Zigurates iniciaram uma intensa pesquisa com o objetivo de comprovar o real formato do nosso planeta. Foi então necessário a elaboração e realização de diversos experimentos e levantamento de dados em vários locais do planeta. Para isso, vários especialistas foram consultados sobre a possibilidade da Terra não ser esférica. Olá, você está no canal Codinome Proibido, eu sou o Thiago, e antes que você pense qualquer coisa de mim e tire conclusões precipitadas, não, eu não sou um terraplanista. Trouxe esse vídeo aqui porque a gente sabe que há muitos e muitos anos atrás, lá pela Idade Média, fizeram testes, né, com o que era mais tecnológico para aquela época, e houve a comprovação de que a Terra era redonda. Agora, com tempos atuais, nós temos equipamentos atuais e esse teste foi todo refeito, baseando no primeiro teste, e a gente vai saber qual é o resultado. Esse daqui foi o primeiro teste do documentário que eu peguei. Esse documentário ele tem vários testes, então vai ter vários vídeos aqui no canal, cada vídeo com um teste diferente, vai ser uma série, vai estar saindo todos os domingos, e hoje nós vamos começar com o teste do barco no horizonte. Espero que você goste do vídeo e assista ele até o fim, porque está bem interessante. Na Terra. Como é sabido por toda a humanidade, a Terra tem uma forma esférica. E eu, na qualidade de geógrafo e cartógrafo, fica difícil para mim aceitar que a Terra não seja uma esfera. Todo esse conhecimento daqui e a percepção do homem pensando e agindo de acordo com essas regras aqui, ela é fechada para esse modelo. É uma ideia que contradiz totalmente os conceitos que nós temos hoje da esfericidade da Terra. Realmente é difícil, né? Eu como engenheiro lido com ciências exatas e a gente vem com isso desde a infância, com esses conceitos. É difícil a gente ter uma outra visão dessa realidade que a gente tem desde a infância. Porque exclusivamente estudando através desse modelo, a briga é muito grande porque a quantidade de conhecimento técnico, tecnológico, científico que tem para garantir que essas ideias aqui são verdadeiras é muito grande. A Terra redonda, com as fórmulas matemáticas todas funcionando, a aviação, a aeronáutica, a astronáutica, os satélites todos sendo colocados com essa fórmula, e isso vem funcionando. A água não sai da Terra porque tem uma força central puxando ela para o centro da Terra, que é a gravidade. Nos faz pensar que a gravidade da Terra não seria no centro dela. E por isso que eu falo que é uma ideia muito chocante, né? Então, quando a gente lida com coisas abstratas, né, do passado, coisas históricas, então existem várias teorias. Com uma coisa concreta, sedimentada dentro do conhecimento científico, é difícil. E quando você quebra esses pilares que nos sustentam, né, o que nos sustenta a humanidade, são esses pilares de conhecimento que se tem. Então, quando você quebra um pilar desse, desmancha uma base considerada verdadeira, né, e científica, onde todo o conhecimento da Terra é baseado nessa informação. Você quebra esse paradigma e realmente vai ser um desequilíbrio total das pessoas. Eu estou pronto para ser convencido do que aquilo que eu sei não vale mais. Então, o objetivo do meu canal aqui é estar trazendo conteúdos de teoria da conspiração e mistérios. Como o tema de Terra plana, Terra redonda, sempre faz parte do imaginário da teoria da conspiração, eu achei esse documentário daqui muito interessante, e como a proposta eu estar trazendo aqui, além de teorias, estar trazendo reacts de vídeos que eu acho que é muito interessante para poder te ajudar a não precisar se preocupar de ficar procurando o que há de bom na internet nos dias de hoje, eu peço que, se esse vídeo daqui te agrada até agora, que você possa estar deixando um like aí, e de repente lá no final do vídeo, se você achar que o vídeo que eu fiz ficou maneiro, o corte, né, aqui que eu fiz ficou legal, você possa estar se inscrevendo no canal. Valeu? Urandir e os pesquisadores de Dáquila e do Centro Tecnológico Zigurates avaliaram todas as possibilidades para a realização dos experimentos científicos
visando encontrar provas que determine o real formato da Terra. Realizamos dezenas de experimentos. Apresentaremos apenas 7, pois foi o suficiente para determinar o real formato do planeta. Utilizamos a metodologia da ciência de L'Arial, pois os resultados são muito mais precisos. Experimento com barco na linha do A horizonte. maior parte da nossa pesquisa foi realizada nas águas, pois ela compõe 70% da superfície do planeta. O primeiro experimento escolhido foi determinar a curvatura do horizonte no nível das águas. E o interessante é que esse experimento foi o experimento que foi usado na Idade Média para poder comprovar que a Terra ela era redonda, né? Pelo menos eu acho que foi o primeiro experimento que fizeram. Depois veio surgindo outros que foi comprovando esse primeiro. Eu acho que é até interessante mesmo começar por ele para poder a gente ver qual é o resultado que a gente vai ter a partir daqui. Vamos gravar um dos principais testes sobre a esfericidade da Terra. E esse teste diz respeito ao mastro dos navios, a distância com que ele está da costa, justamente para saber se existe uma esfericidade, se existe uma angulação da Terra. Quanto menor a umidade do ar, mais distante a gente consegue enxergar. E quanto maior a umidade, mais distorções ocorrem na nossa visualização. Então, os locais para serem escolhidos para fazer o teste, eles têm que ter uma umidade muito baixa. Os testes irão comprovar se a Terra é esférica, as águas irão acompanhar a curvatura. O primeiro local Faz escolhido sentido. para iniciar os experimentos foi a Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul. Nós estamos na Lagoa dos Patos. Lá tem uma equipe que estão montando um telescópio com uma capacidade grande de visualização e deve acompanhar as duas embarcações que a gente vai ver na sequência. Essa imagem deve ser registrada também pelas câmeras que são instaladas na beira da praia. E a gente começa a partir de agora, então, essa fase nova da pesquisa com a intenção de percorrer uma distância em torno de 40 quilômetros na lagoa, tentando mostrar para as pessoas que existe uma reta nessa lagoa, ou seja, existe uma planicidade. E esse é um objetivo hoje, um dos objetivos que a gente vai tentar mostrar, essa planicidade das águas, que começa a pôr em xeque a questão da curvatura do globo. Então, como eu falei, né? Eu não sou teórico da Terra plana, eu realmente acredito na Terra redonda, só que também eu não acredito que a Terra ela seja redonda do tamanho que dizem pra gente que ela é. Sou um cara que eu acredito que a Terra é redonda, mas que ela é tipo assim, 3, 4 vezes maior do que o tamanho que nos contam sobre ela. Conta pra mim aí nos comentários como é que você imagina que seja o nosso planeta, se ele é redondo, se ele é plano, se ele é pizza. Eu queria saber sobre a sua opinião. Pra mim importa bastante. E a função da equipe de terra é tentar perceber esse deslocamento, mapear e poder gerar imagem visual disso aí. Ah, e mais uma coisa. Por favor, vamos tentar não ser ofensivo no chat. Vamos respeitar as ideias diferentes de todo mundo, tá? E se você também é como eu, é uma pessoa que acredita que a Terra ela é redonda, cara, vamos tirar os bloqueios da mente e vamos tentar assistir isso daqui como dados científicos, porque talvez lá no final dessa série a gente tenha uma surpresa, ou talvez a gente simplesmente perceba que a gente estava certo o tempo todo. Os pesquisadores montaram um telescópio newtoniano especialmente projetado para o experimento, com uma câmera de alta definição acoplada em sua ocular, que permitiu registrar todo o processo. Cara, uma bazuca, né? Caraca, então assim, lá na Idade Média usaram luneta para poder olhar o barco, agora eles querem usar uma bazuca dessa, um telescópio. Pô, se vê a Lua, vê planeta no espaço, né? Se realmente houver uma planicidade, vai ver o barco também, né? Ou não? As equipes utilizaram equipamentos de posicionamento de alta tecnologia para garantir a precisão dos resultados.
ver aqui a produção. Quando chegar lá a gente passa a coordenada, mas a gente consegue localizar aqui pra... Esse mesmo experimento foi realizado em outros locais. Um deles foi no Estreito de Gibraltar, na França. Ah, então foi feito na Lagoa, no Brasil, e foi feito também no oceano, lá na Europa. Não foi feito só em um lugar. Pô, beleza, então isso daqui já dá um outro patamar no resultado da pesquisa, né? Porque não foi feito num lugar só. Nós estamos aqui no sul da França, numa cidade litoral chamada Le Baccaré. Nós nos propusemos, junto com os pesquisadores franceses, coordenadores de uma associação chamada Projet Énergie Action, aqui da França, a tentar comprovar a veracidade dessa teoria que aparentemente é absurda. Eu tive a oportunidade de participar da etapa dos testes que foi realizada na Europa. Seria realizar a filmagem de um barco a maior distância possível da costa. Nós achamos assim bem interessante a oportunidade de poder tocar num assunto assim um pouco polêmico, né? E poder fazer parte dessas experiências para demonstrar algo que a ciência hoje em dia não aceita. Seria filmado através de um telescópio. Usamos também uma câmera acoplada em sua lente para que a gente conseguisse filmar o experimento de forma eficaz. Agora, me responde aí, você acha que o teste lá na Europa vai dar o mesmo resultado que o teste no Brasil ou os resultados vão ser diferentes? Esse experimento também foi realizado no Brasil, na represa de Três Marias, em Minas Gerais. Ah, eles fizeram numa represa também. Então a gente teve 3 experimentos sobre esse mesmo caso, do barco no horizonte. Foi feito na represa, num lago e no mar. Só que na represa foi no Brasil, no lago, na represa foi em Minas, né? Seria mais ou menos ali centro do Brasil. O do lago foi feito no sul do Brasil e o do mar foi feito lá na Europa. Pô, muito interessante. Então tem muitos dados, né? Não é um tiro no escuro. Vai um carro pra cá e fica tentando comunicar. E será que o resultado vai ser o mesmo em todos os lugares? Comenta aí. E na Praia de Santos, no litoral paulista... Ah, não, teve no mar no Brasil também, ó, na Praia de Santos. Então o teste foi feito em 4 lugares. Nossa, cada vez fica mais complexo. Outra equipe realizava o mesmo experimento. Lá a gente... Já pensou se cada lugar der um resultado diferente? Seria bem louco, né? Dividiu as equipes em 2, uma ficou na margem e a outra foi num barco para mar adentro. Tá gostando de acompanhar comigo isso daqui? A gente levou um telescópio newtoniano, a gente também estava utilizando uma estação total. Curte e se inscreve no canal, valeu? Ajuda pra caramba. Tá me ouvindo aí? A gente tá gravando vocês aqui. Ah, é? Conseguiram me pegar aqui? Estamos dando zoom aí em vocês. Ó. Os resultados. Agora é a hora boa, agora é a hora importante. Vamos ver. Experimento do barco na linha do horizonte. A que conclusão os pesquisadores chegaram em relação aos experimentos com barcos? Os pesquisadores perceberam que após algum tempo acompanhando as embarcações a olho nu, elas começaram a sumir na linha do horizonte.
primeiro casco, em seguida, já não era mais possível visualizar o barco. Até aqui tudo normal. Bate com a ciência lá da Idade Média que a gente conhece, né? Então tá tudo normal. Por fim, o mastro foi baixando até sumir por completo, conforme explica a teoria da Terra esférica. Bom, então tá tudo normal, né? Observando os barcos a olho nu, a impressão inicial é de que eles estavam sumindo, como se eles estivessem descendo a linha do horizonte. Quando os barcos atingem uma determinada distância, eu quero ver quando eles ligarem a bazuca. aquele telescópio enorme que eles botaram lá na beira lá do bagulho. Já não era mais possível a visualização a olho nu. E aí, o que você acha que vai acontecer quando eles ligarem aquele telescópio? Por um momento ficamos um pouco frustrados de estarmos naquele local para comprovar a esfericidade da Terra, sendo que a olho nu facilmente chegaríamos a essa conclusão. Isso significa que a Terra é mesmo esférica? Tudo indica que sim, né? Com a perda do contato visual, é hora da equipe em terra usar instrumentos ópticos na tentativa de ainda visualizar. O que foi utilizado no passado já não consegue mais ter visibilidade, agora é hora de usar a alta tecnologia para a gente ver se vai ser visualizado ou não, né? Visualizar os barcos. Comenta pra mim aí, acha que vai ver os barcos? Caso os barcos ainda estejam visíveis através dos equipamentos, é uma prova de que eles não desceram a linha do horizonte. Faz sentido. E para surpresa de todos, os barcos ainda estavam lá, visíveis. Essa aqui é a parte complicada, porque aí entra dois problemas muito grandes. Número 1, ou a Terra realmente ela não tem curvatura, pelo menos não no ponto onde o barco está, ou a curvatura aparente não aparece porque a Terra realmente é 3, 4 vezes maior do que ela realmente dizem pra gente que ela é, né? Comenta aí pra mim o que você acha. Os pesquisadores perceberam então que as imagens dos equipamentos apresentaram alguns fenômenos ópticos. Agora os pesquisadores vão dizer qual é a conclusão que eles chegaram sobre os fenômenos ópticos. Vamos ouvir com atenção, porque isso aqui explica muita coisa. É importante. Até para poder depois, se você quiser explicar para alguém, você ter uma base. Tá gostando do vídeo? Compartilha aí com um amigo, um parente que gosta desse tipo de assunto também ajuda pra caramba. E se não se inscreveu ainda, eu acho que esse aqui é o momento ideal para você se inscrever e deixar um like. Durante os experimentos, percebemos a formação de fenômenos ópticos que inicialmente atribuímos ao efeito fatamorgana, que é a refração da luz nas camadas da atmosfera. Esse fenômeno é muito comum em desertos, são as famosas miragens. As miragens é o efeito fatamorgana. Ocorre a formação de imagens virtuais, imagens que não são reais em pontos específicos. Através das observações e dos dados coletados durante os experimentos, conseguimos determinar que os fenômenos ópticos apresentavam um certo padrão. Após certa distância, começamos a ter uma perda visual, que foi aumentando até uma distância em que a nossa visão direta estava comprometida. Quando perdemos a visualização a olho nu, usamos equipamentos ópticos, no caso o telescópio, e o barco ainda estava lá, só que a gente percebeu que era uma imagem invertida, uma imagem espelhada. Percebemos que a imagem real estava praticamente sumindo e tínhamos a formação de uma imagem virtual invertida, uma imagem espelhada invertida, quando o ângulo de incidência da luz na superfície, no caso a água, tendia a zero. Isso ocorre em função do efeito de espelhamento, onde acontece o reflexo da imagem. Esse fenômeno a gente registrou pela primeira vez na Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul. Durante a pesquisa, fomos percebendo que cada etapa de experimentos ia complementando a outra. Com o desenrolar dos experimentos, percebemos que usando instrumentos ópticos, os fenômenos visuais ampliavam. Foi o caso do uso de telescópios newtonianos, em que sua ótica, que é de extrema precisão, aumenta milhares de vezes a capacidade do olho humano, pôde ver coisas que a gente não via.
Isso levou a amplificar os fenômenos visuais que observávamos durante a execução dos experimentos. Nós aprofundamos os estudos e conseguimos determinar que a maior parte dos fenômenos ópticos que são atribuídos à refração da luz, denominados de efeito fatamorgana, na verdade ocorrem pela reflexão. É um processo reflexivo da luz numa superfície com um ângulo tendendo a zero. Com as observações que realizamos, conseguimos promover uma nova teoria física que explica o efeito fatamorgana de uma nova ótica, de um novo ponto de vista. Denominamos de teoria da ótica aplicada aos fenômenos visuais. Essa conclusão nos ajudou a explicar 3 fenômenos que a gente sabe que são ilusão. O porquê o barco parece que vai sumindo, descendo a linha do horizonte, o porquê primeiro some o casco e depois o barco, e o porquê quando um observador está mais alto ele consegue enxergar mais longe. Concluímos então que os barcos não descem a linha do horizonte. É nós que perdemos a capacidade de observá-los, de vê-los, em função de um fenômeno óptico. Com esse experimento, um dos principais argumentos da teoria da Terra esférica de que os barcos desaparecem no horizonte em função da curvatura está totalmente refutado. Agora, eu pergunto para você, gostou do vídeo até aqui? O que você tá achando disso daqui? Curtiu esse corte que eu fiz? O link do documentário completo eu vou deixar na descrição desse vídeo. Eu vou estar fazendo série dele, vou estar trazendo todo domingo algum teste desse documentário aqui para vocês. Se vocês quiserem acompanhar aqui pelo canal vai ser excelente. E vou criar também uma pasta só com esses testes aqui para poder depois vocês acompanharem um por um, caso perca algum desses domingos que eu vou estar postando, valeu? Comenta aí o que você achou. Se não se inscreveu, não deu like, por favor, faça isso, por favor. Vou deixar vocês aqui na tela final com o próximo vídeo. A gente se vê no próximo domingo. E tchau, tchau. Valeu! Essa é a primeira prova da planicidade das águas.